Você sabia que um homem narcisista pode sugar sua energia emocional sem que você perceba? Ele é encantador, seguro de si e parece o parceiro perfeito. Mas, com o tempo, as máscaras caem, revelando comportamentos manipuladores que deixam você exausta, confusa e até duvidando de si mesma. Hoje vou revelar os 8 sinais inevitáveis de um homem narcisista, atitudes que ele não consegue esconder, por mais que tente. Com essas informações, você vai entender como identificar esses sinais, proteger sua saúde emocional e retomar o controle da sua vida. Se algum desses comportamentos já cruzou o seu caminho, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser o apoio que outra pessoa precisa. E não esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar aprendendo a lidar com essas dinâmicas e construir relações mais saudáveis. Característica 1. Fascínio por controle e poder. Quando se trata de controle, o narcisista está em um patamar à parte. Ele não suporta a ideia de estar fora do comando, seja em situações simples ou complexas. Isso acontece porque, para ele, perder o controle significa expor vulnerabilidades que ele esconde a todo custo. Essa obsessão se manifesta em diversas áreas. No trabalho, ele quer ser visto como indispensável. Nos relacionamentos, manipula conversas para sempre ter a última palavra. A questão não é apenas controlar o ambiente ao seu redor, mas também as pessoas que fazem parte dele, criando uma atmosfera de tensão constante. No dia a dia, a necessidade de poder do narcisista vai além do normal. Ele pode transformar algo tão simples quanto escolher um restaurante em uma discussão onde apenas a opinião dele importa. Em cenários mais importantes, como decisões profissionais ou familiares, ele utiliza táticas de manipulação para garantir que tudo siga seus desejos. Para quem convive com ele, isso gera confusão e desgaste emocional. Afinal, como reagir quando cada escolha vira uma luta por controle? A sensação de impotência muitas vezes deixa a pessoa se questionando se está exagerando ou sendo irracional. Quem já passou por situações como essa sabe o quanto é difícil sair desse ciclo. O narcisista, por sua vez, parece entender exatamente como manter a pessoa presa. Ele utiliza artimanhas como o gaslighting, que faz você duvidar de suas próprias percepções, ou apela para momentos de charme e carisma só para reconquistar sua confiança antes de retomar o comportamento controlador. Tudo isso forma uma rede que, se não identificada, pode levar à exaustão emocional e à sensação de estar completamente submisso. Para lidar com esse tipo de manipulação, é essencial estabelecer limites firmes. Mostre que você reconhece as tentativas de controle e que não vai ceder a elas. Em vez de entrar em confrontos diretos, que geralmente só alimentam o comportamento narcisista, busque se posicionar de forma tranquila, mas determinada. Ao recuperar sua autonomia, você não apenas reduz o impacto do narcisismo em sua vida, mas também começa a resgatar sua confiança e clareza emocional. Característica 2. Excesso de autopromoção. O narcisista é mestre em autopromoção, e esse comportamento é evidente em praticamente todas as interações. Ele adora falar sobre suas conquistas, habilidades e feitos, muitas vezes com uma pitada generosa de exagero. O objetivo não é apenas impressionar, mas também criar uma imagem de perfeição e superioridade. No entanto, o que ele não revela é que essa necessidade de se autopromover nasce de uma profunda insegurança. Ele precisa constantemente validar sua grandiosidade, mesmo que para isso distorça ou aumente os fatos. Em situações sociais, o narcisista tende a monopolizar conversas, sempre trazendo o foco para si. Ele pode falar incessantemente sobre projetos bem-sucedidos ou habilidades excepcionais, deixando pouco ou nenhum espaço para que os outros compartilhem suas experiências.
Quando confrontado com evidências de que suas histórias não são tão impressionantes quanto parecem, ele rapidamente muda de assunto ou tenta justificar suas afirmações. Esse padrão acaba criando frustração nas pessoas ao redor, que podem sentir que suas próprias conquistas são constantemente diminuídas. Um exemplo clássico desse comportamento é quando ele insiste em ser o centro das atenções durante eventos ou reuniões, mesmo em ocasiões destinadas a outra pessoa, como aniversários ou celebrações profissionais. O narcisista encontra uma maneira de direcionar os holofotes para si. Para quem convive com ele, isso gera uma mistura de raiva e exaustão emocional, especialmente quando suas próprias realizações são ignoradas ou minimizadas. É um ciclo de validação constante que nunca parece ter fim. Se você percebe esse padrão em alguém próximo, é importante não se deixar levar por essa autopromoção exagerada. Estabeleça limites claros nas conversas e valorize suas próprias conquistas, mesmo que ele tente ofuscá-las. Lembre-se de que a autoestima saudável não precisa de comparações ou validação externa, e ao reforçar seu próprio valor, você reduz o impacto da busca incessante do narcisista por atenção. Característica 3. Falta de empatia. A ausência de empatia é uma das marcas mais dolorosas do comportamento narcisista. Ele simplesmente não consegue se colocar no lugar dos outros, mesmo quando as situações pedem compaixão ou apoio emocional. Para o narcisista, os sentimentos alheios são irrelevantes, a menos que possam ser usados para alimentar sua própria imagem ou atender a algum interesse pessoal. Essa frieza emocional deixa um rastro de tristeza e solidão em quem tenta se conectar com ele de maneira genuína. Imagine, por exemplo, alguém que enfrenta uma situação difícil, como a perda de um ente querido. O narcisista, em vez de oferecer conforto ou apoio, pode desviar o assunto para si mesmo, mencionando suas próprias dificuldades ou até minimizando a dor do outro. Esse comportamento não é apenas insensível, mas também cria um ambiente onde as necessidades emocionais dos outros nunca são atendidas. A pessoa que busca apoio pode acabar se sentindo culpada por ter esperado algo que o narcisista nunca foi capaz de oferecer. Essa falta de empatia também se manifesta em pequenos detalhes do cotidiano. Um comentário sobre seu dia difícil pode ser ignorado ou, pior ainda, transformado em uma oportunidade para ele reclamar de algo trivial. Essa inversão constante de papéis faz com que a pessoa ao redor do narcisista sinta que nunca será compreendida. Com o tempo, essa dinâmica gera frustração e dúvida, deixando claro que a conexão emocional com ele é superficial e unilateral. Para lidar com essa característica, é essencial ajustar suas expectativas. Reconheça que o narcisista dificilmente mudará sua maneira de reagir às emoções alheias. Em vez de buscar apoio emocional onde ele não existe, fortaleça suas redes de suporte com pessoas que realmente valorizam e entendem seus sentimentos. Isso ajudará a reduzir a sensação de solidão e a criar um espaço seguro para suas emoções. Característica 4. Necessidade constante de validação. A necessidade de validação é como combustível para o narcisista. Ele vive em busca de elogios, reconhecimento e admiração, pois sem isso, sua sensação de valor próprio desmorona. Mesmo que por fora ele pareça confiante e autossuficiente, por dentro há uma dependência constante da aprovação alheia. Essa busca pode ser explícita, com ele pedindo diretamente por elogios, ou disfarçada, quando faz algo apenas para receber aplausos. Esse padrão cria um ciclo interminável de dependência emocional que afeta tanto ele quanto quem está ao seu redor. Você já percebeu como o narcisista parece brilhar em situações públicas, mas é incapaz de sustentar essa mesma energia quando não está sendo admirado?
Essa dinâmica é evidente em redes sociais, por exemplo, onde ele pode postar exageradamente, buscando curtidas e comentários como forma de validação. Já em conversas íntimas, ele frequentemente desvia o foco para suas próprias realizações, esperando receber algum tipo de reconhecimento. Para quem convive com ele, essa obsessão pode ser cansativa, pois transforma até interações simples em competições por atenção. Nos relacionamentos, essa necessidade pode se tornar sufocante. O narcisista busca ser o centro do universo emocional do outro, exigindo constante atenção e apoio, mas raramente oferecendo o mesmo em troca. Ele pode até se irritar ou demonstrar raiva quando sente que não está recebendo a validação que acha que merece. Para quem está nessa posição, isso gera uma sensação de exaustão emocional, como se nada fosse suficiente para agradá-lo. Se você se encontra nesse tipo de dinâmica, é importante proteger sua saúde emocional. Não se sinta responsável por alimentar a necessidade de validação do narcisista. Em vez disso, concentre-se em estabelecer limites claros e em reafirmar seu próprio valor, sem depender das opiniões dele. Quando você deixa de ser a fonte principal de validação, também reduz o poder que ele tem sobre suas emoções. Característica 5. Inveja e competição oculta. Por trás do charme aparente de um narcisista, muitas vezes se esconde uma inveja que ele jamais admitiria. Mesmo quando parece feliz pelas conquistas dos outros, internamente ele sente desconforto, raiva e uma vontade quase irresistível de superar quem está no destaque. Para ele, a ideia de não ser o melhor ou de ser ofuscado é insuportável. Esse sentimento oculto gera comportamentos competitivos, muitas vezes passivo-agressivos, que afetam profundamente as pessoas ao seu redor. Um exemplo claro é quando alguém compartilha uma vitória, como uma promoção ou uma conquista pessoal. Em vez de parabenizar genuinamente, o narcisista pode minimizar o feito, dizendo que não é tão significativo ou desviando a conversa para falar de algo que ele fez. Ele também pode buscar maneiras de sabotar ou desmerecer o sucesso dos outros, seja espalhando boatos, seja diminuindo o impacto das conquistas. Esse tipo de comportamento cria um ambiente carregado de tensão e insegurança. Essa competição oculta não é exclusiva de ambientes profissionais ou sociais. Nos relacionamentos, ela também é evidente. O narcisista pode se sentir ameaçado por qualquer aspecto que destaque o parceiro ou parceira, como uma habilidade ou conquista. Isso resulta em uma constante tentativa de diminuir a outra pessoa, criando um ciclo onde a autoestima de quem convive com ele é frequentemente abalada. A inveja silenciosa transforma o relacionamento em uma disputa onde não deveria existir competição. Para lidar com essa característica, é importante não entrar no jogo do narcisista. Reforce suas conquistas e celebre seus momentos, mesmo que ele tente minimizá-los. Reconheça que o problema não está em você, mas na dificuldade que ele tem em lidar com o sucesso alheio. A confiança em si mesmo é a melhor forma de se proteger desse tipo de comportamento. Assim, você diminui o impacto da inveja e mantém sua paz emocional intacta. Se alguma dessas características te fez lembrar de alguém ou de uma situação que você viveu, deixe seu comentário. Sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas e ajudar quem está passando por isso. Característica 6. Dificuldade em aceitar críticas. O narcisista enxerga críticas como ataques diretos ao seu ego, mesmo quando são construtivas. Ele reage de forma exagerada, com raiva, sarcasmo ou até tentando reverter a situação para fazer com que o outro se sinta culpado. Isso acontece porque, para ele, críticas são uma ameaça à imagem de perfeição que ele tenta manter a todo custo. Essa incapacidade de lidar com observações negativas
torna qualquer interação mais delicada e, muitas vezes, desgastante para quem convive com ele. No ambiente de trabalho, por exemplo, uma simples sugestão pode ser interpretada como um desafio pessoal. Ele pode reagir atacando a pessoa que fez o comentário ou minimizando a importância da observação. Em relações pessoais, essa dificuldade se intensifica. O narcisista transforma conversas sobre problemas em discussões defensivas, onde a culpa invariavelmente recai sobre o outro. Essa estratégia não só evita que ele enfrente suas falhas, mas também cria uma dinâmica de constante tensão e medo de confronto. Essa característica faz com que muitas pessoas ao redor do narcisista optem por evitar críticas, mesmo que sejam necessárias. No entanto, essa atitude muitas vezes apenas reforça o comportamento tóxico, já que ele continua acreditando que está sempre certo. Quem convive com um narcisista pode acabar sentindo raiva e frustração acumuladas, especialmente por não conseguir abordar problemas de maneira aberta e saudável. Essa barreira comunicativa dificulta qualquer tentativa de resolver conflitos. A melhor forma de lidar com essa situação é aprender a se comunicar de maneira assertiva, sem cair no ciclo de culpa que o narcisista tenta criar. Mantenha a calma e use argumentos claros e objetivos, sem esperar que ele aceite as críticas de forma madura. Além disso, não permita que suas emoções sejam manipuladas no processo. Com limites bem definidos, é possível reduzir o impacto da reação defensiva dele e preservar sua própria estabilidade emocional. Característica 7. Falta de compromisso emocional. A falta de compromisso emocional é uma das características mais marcantes do narcisista. Ele evita se aprofundar em conexões verdadeiras, mantendo relacionamentos em um nível superficial. Isso acontece porque a intimidade emocional expõe suas fragilidades, algo que ele teme e tenta evitar a todo custo. Como resultado, seus relacionamentos tendem a ser desequilibrados, com pouca reciprocidade e um vazio emocional que afeta profundamente quem está ao seu lado. No início, o narcisista pode parecer encantador, demonstrando interesse e até criando uma sensação de conexão intensa. No entanto, à medida que o tempo passa, a verdadeira face aparece. Ele se distancia emocionalmente, evita conversas profundas e se recusa a lidar com questões importantes no relacionamento. Esse comportamento deixa o outro lado confuso, frustrado e muitas vezes sentindo culpa por achar que é o responsável por essa barreira. Essa desconexão emocional também é evidente em suas ações. Ele pode fazer gestos grandiosos ou oferecer presentes, mas raramente demonstra empatia ou oferece apoio emocional genuíno. Isso cria uma dinâmica onde tudo parece superficial, como se o relacionamento fosse apenas uma troca de benefícios práticos. Para quem está envolvido, isso gera insegurança e a sensação de estar sozinho, mesmo quando acompanhado. Para lidar com essa característica, é essencial reconhecer os limites do narcisista e não esperar dele uma profundidade emocional que ele não é capaz de oferecer. Foque em fortalecer sua própria rede de apoio e busque relações que valorizem a verdadeira intimidade emocional. Estabeleça limites claros e não tenha medo de priorizar sua saúde mental. Lembrar-se de que você merece conexões genuínas é o primeiro passo para proteger sua paz interior. Característica 8. Aparência enganadora. O narcisista sabe como usar seu charme e carisma para criar uma imagem impecável. Ele se apresenta como alguém confiável, interessante e até perfeito. No início, essa fachada é tão convincente que muitos se sentem atraídos por ele, seja em relacionamentos amorosos, amizades ou no ambiente profissional. No entanto, com o tempo, essa máscara começa a cair, revelando comportamentos manipuladores e egoístas
que estavam escondidos sob o brilho superficial. Essa aparência enganadora é uma estratégia cuidadosamente construída para atrair as pessoas. Ele pode parecer o parceiro ideal, o colega mais dedicado ou o amigo mais leal. Gestos grandiosos, palavras doces e atitudes aparentemente altruístas fazem parte desse teatro. Mas à medida que a convivência avança, as contradições começam a surgir. Pequenos sinais de frieza, desconsideração e manipulação aparecem, deixando claro que o que parecia ser genuíno era apenas uma forma de conquistar admiração e controle. O mais frustrante para quem convive com um narcisista é a dificuldade de explicar essa mudança para os outros. Como ele continua a exibir sua fachada encantadora para o público, quem está próximo muitas vezes se sente isolado, como se ninguém acreditasse no que está acontecendo. Essa discrepância entre a imagem pública e o comportamento privado é uma das táticas mais desgastantes do narcisista, pois gera dúvidas e uma sensação de impotência. Para lidar com essa característica, é fundamental confiar em suas próprias percepções. Não se deixe enganar pela imagem cuidadosamente criada e esteja atento aos sinais de manipulação. Estabeleça limites firmes e busque apoio de pessoas que entendem sua situação. Reconhecer a diferença entre a fachada e o comportamento real é um passo importante para recuperar sua segurança emocional e se afastar de relações tóxicas. Os 8 sinais inevitáveis de um narcisista que vimos aqui não pertencem a um único gênero. Embora o narcisismo seja muitas vezes associado a homens, mulheres também podem exibir esses comportamentos manipuladores e prejudiciais. O impacto, porém, é sempre devastador, independentemente de quem o pratique. Reconhecer essas atitudes é um ato de coragem, pois significa que você está escolhendo enxergar a verdade e proteger sua saúde emocional. Seja em relações pessoais, familiares ou profissionais, entender que você não é responsável pelos atos do narcisista é libertador. Você tem o poder de se afastar, de traçar limites claros e de priorizar conexões verdadeiras. Esse processo pode parecer desafiador no início, mas cada pequena vitória em direção à sua liberdade emocional fortalece sua autoestima e devolve a clareza que talvez tenha se perdido. Lembre-se de que sua história, seja de superação ou de aprendizado, pode iluminar o caminho de outras pessoas. Narcisistas existem em todos os contextos, e compartilhar experiências é uma forma de ajudar quem ainda está preso nesse ciclo a enxergar uma saída. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre dinâmicas emocionais e se fortalecer em suas escolhas. Juntos podemos construir uma vida mais leve, livre e baseada em autenticidade e respeito. Até o próximo vídeo!